Boa noite, pessoal. Hoje, sábado, a gente teria a nossa escola de sabedoria na igreja, onde mais tarde eu estaria transmitindo, repaginando, o estudo aí para o nosso grupo, para a página do Facebook do Café com Bíblia. Mas, por decisão própria minha, decidi começar por aqui, Tivemos um imprevisto lá, os pastores não estão ali, eles estão em reunião, mas não ficaremos sem estudo. E hoje, da mesma forma dos outros dias, a gente vai falar sobre o resgate de Deus, que Deus ele é o mesmo, ele não muda, ele continua chamando os seus, ele continua orientando, ajudando, confortando os seus. E convido você aí que sentir desejo de acompanhar o estudo, quem sabe se entra numa sala de vídeo de alguém aí por curiosidade, te convido a ficar e acompanhar o estudo, Porque eu não vou falar sobre o que eu penso, sobre o que eu quero, sobre o que eu entendo, eu vou falar apenas versículos bíblicos. Que o estudo da palavra de Deus é isso, você lê os versículos e quando eu leio aqui você chega aí a uma conclusão, um entendimento. Vou te dar vários versículos, vou dar sequências, vamos falar, vamos interagir juntos aí na palavra de Deus. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar assim, Você pode pegar sua Bíblia aí e ler versículo por versículo, ou você pode assistir o vídeo inteiro e depois você reassisti-lo pausando para acompanhar o estudo de perto, marcando, fazendo seus destaques, nos pontos mais relevantes do teu entendimento, porque a gente precisa entender assim, o resgate de Deus, ou a salvação de Deus, ou a palavra de Deus, seja qual for o tema do estudo, sempre precisaremos entender assim, que o Espírito dará conta do que a alma pensou e do que o corpo praticou. Por isso é de extrema importância, o livro de Colossenses nos diz assim, olhai para as coisas do alto, e assim faremos a vontade de Deus. Então, olhando para as coisas do alto, a gente precisa sempre visualizar o que a palavra de Deus nos orienta. Então, a gente vai começar o estudo como a gente sempre faz, com uma oração, lendo o tema, refletindo sobre o tema. Durante o estudo eu estarei falando várias vezes o tema do estudo de hoje, que é o resgate de Deus. Se você entrou aí para assistir o vídeo, se você já estava esperando para assistir o estudo de hoje, eu anunciei por volta das 4, 5 horas da tarde, queria fazer, foi uma decisão que eu tomei de imediato, na hora que eu soube que não poderíamos fazer na igreja, porque eu penso assim, aquela pessoa que necessita da palavra de Deus e gosta de acompanhar o estudo, ela vai precisar assistir, ela vai preferir assistir o estudo, seja a hora que for. Então, eu como um cooperador, como eu vejo assim, como eu sou um representante do reino de Deus, assim como você é, a gente sente necessidade, de fazer. A gente sempre tem não obrigação, porque para mim é um prazer falar da palavra de Deus. Então, para a gente não ter muitas delongas, aí eu te peço, compartilhe. Antes da gente iniciar aí o estudo, ou durante, compartilhe para a gente alcançar mais corações, porque é de extrema importância a gente saber sobre o resgate de Deus. Não só eu e você que somos alicerçados na fé, mas aqueles que são recém-chegados, aqueles que ainda estão por conhecer. Compartilhe o vídeo, curta, faça com que esse vídeo chegue a mais vidas. Eu não preciso de pessoas. Eu preciso satisfazer a minha vontade, que é falar a palavra de Deus. Assim estou fazendo a vontade do próprio Deus, que Jesus, quando ele esteve na terra, ele falou, ide e pregai. A Bíblia diz para nós, lá no livro de Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, pregai em tempo e fora de tempo. Então a gente muitas vezes está fora do tempo, outras vezes está em tempo. Digo agora fora de tempo por causa da pandemia, Não poderíamos nos reunir como fazíamos antes, não poderíamos criar aquelas aglomerações onde as pessoas sentavam-se juntas e próximas e tinham a liberdade de estar presente enquanto está se dando o estudo e tinha aquele desejo assim que surgia na hora, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo, vou perguntar aquele outro. E satisfazia-se. Mas hoje aí, devido às limitações que temos, temos que utilizar os meios comunicativos disponíveis. Então eu peço para você, se você sentir no teu coração que você pode, ou que você deve, ou se você lembrar que tem alguém que se encontra na vida assim perdido, cansado, desgostado da vida, porque hoje nós vamos falar em coisas nesse sentido. Se você conhece alguém que está precisando de Deus, compartilhe esse vídeo. Envia
Compartilhe esse vídeo via WhatsApp para que a pessoa acesse pelo Facebook dela, crie uma sala de vídeo. Eu não sei como você vai fazer, mas eu te convido. Faça a sua parte, assim como eu estou fazendo a minha, e juntos falaremos da palavra de Deus, né? Então eu te convido aí, sem mais delongas, aí, a pegar a sua Bíblia, a pegar o seu bloco de anotações, a pegar a sua caneta aí, né? O seu marca-texto, se você grifa a Bíblia, né? Porque a gente tem que entender que grifar a Bíblia, a gente está grifando o papel, a palavra de Deus a gente não rabisca, né? Então, se você já está em mãos dos seus materiais, se você já está em mão com os seus materiais, vamos iniciar então o estudo? Então, eu vou usar mais de uma Bíblia para me comunicar com vocês, né? Já vou abrir aqui num outro livro que eu vou utilizar, não vou lê-lo assim para a gente destacar no estudo, né? Mas por questão de informação eu precisarei dele. Então eu te convido aí a gente iniciar o estudo dessa noite com uma oração. Hoje eu estou fazendo aqui da minha casa mesmo, né? E vamos orar então para iniciar o estudo, pedindo a direção de Deus sobre o estudo. Então eu te convido do jeito que você está aí, que você fique à vontade, mas que você fale com Deus. Porque a Bíblia diz que quem tem sede de sabedoria, peça a Deus, com fé e não duvidando. Então oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos porque aqui, ó Pai, desta forma, desse jeito, falamos da Tua Palavra. Que os corações que se achegarem a assistir esse estudo desta tarde, desta noite, deste anoitecer, ó Pai, ou que posteriormente vierem a assistir, sejam tocados por Ti, sejam alcançados por Ti, entendam a Tua Palavra, ó Pai, compreendam a Tua mensagem e que a Tua salvação chegue a todos os corações. Porque precisamos, ó Deus, entender o termo que o Senhor amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o Seu único Filho por nós. Compreendemos hoje, ó Pai, que através de Jesus Cristo a história foi mudada em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não precisamos apenas ver a história mudada, precisamos ver o nosso eu transformado, precisamos ver a nossa vida mudada, restaurada. Precisamos nos achegar a Ti e precisamos aprender como isso acontecerá. Senhor, é em nome de Jesus que eu te peço que o Teu Espírito Santo guie esse estudo, ó Pai. Que seja eu um instrumento em Tuas mãos e fale e transmita a Tua vontade e a Tua verdade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar falando aí sobre o resgate de Deus. Te convido a iniciar pelo livro de Isaías, lá no capítulo 42, do versículo 5 ao 7. Enquanto você abre aí, né, no livro de Isaías, no capítulo 42, do 5 ao 7, isso aí é uma menção, né? A gente não vai ler desde o versículo 1, mas a menção do versículo 1 por diante está no livro de Mateus, no capítulo 12, do versículo 18 ao 21, que onde Jesus estava falando, né? Ele menciona isso daí e ele fala assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, para quem a minha alma se compraz. Farei nele repousar o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, ele não gritará, e ninguém ouvirá a sua voz pelas praças. Ele não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencer o juízo. E no seu nome esperarão todos. Né? Então aí é uma menção do livro de Isaías, no capítulo 42, mas a gente vai ler o 42, a gente vai ler aí o versículo 5 até o 7. Então eu trouxe o livro de Mateus só para você saber a respeito do Novo Testamento, né? Para você entender que o servo aqui no livro 42, Isaías, é o próprio Jesus Cristo que a Bíblia diz. Então só para você fazer a assimilação aí. Vamos ler então? Então Isaías 42, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, que criou os céus e que os estendeu, formou a terra e tudo quanto ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está,
e põe espírito nos que andam sobre ela. Eu sou o Senhor. Eu te chamei em justiça, e eu tomar-te-ei pela mão, e eu te guardarei, e te farei mediador de uma aliança com o povo, e tu serás luz para os gentios, para que abras os olhos aos cegos, para tirares das prisões os cativos e do cativeiro os que estão em trevas. Amém? O que a gente vê aqui? A gente vê Deus orientando a Cristo. Por isso que ele menciona lá em João 17 que ele conversava com Deus antes da fundação do mundo. Em João capítulo 1 ele fala que antes da fundação do mundo ele vivia assim. Então, o que a gente vê aqui? O propósito de Deus é que o servo, o Messias, fosse luz para as nações e traria liberdade aos cegos, os curando. Cuja menção a gente encontra também sobre isso em Mateus capítulo 11, do versículo 4 ao 5, que diz assim, vamos dizer assim, Jesus chegou e cumpriu a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, ele cumpriu toda a parte. Mas a questão é que João, o Batista, ele teve dúvidas, ele mandou ir ver se aquele era o Cristo que a Bíblia dizia, ele era. Por exemplo, o capítulo 42 diz assim, eis aqui o meu servo a quem sustém, e o meu escolhido a quem a minha alma se compraz, sobre ele está o meu espírito. Está falando de Jesus. E João Batista tem dúvida, e Jesus fala assim para ele, manda falar assim, que, ei, vá lá e diga, João, que eu estou correspondendo com o que de mim está escrito. Porque Mateus 11, do versículo 4, para você ler depois do versículo 4 ao 5, diz assim, e Jesus respondeu, disse-lhes, ide e anunciai a João Batista tudo o que estáis ouvindo e vendo, pois os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão ouvindo a pregação do Evangelho. O que Jesus está nos contando? Ele está nos contando que quando Oséias, lá no capítulo 4, vai dizer assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, ele vai dizer assim que quando Oséias disse isso, Deus estava falando que a culpa era do povo que não procurava conhecimento, mas também dos sacerdotes, dos que ensinavam, que não estavam ensinando. Porque nos dias de Jesus, o que aconteceu? Que tantos tiveram inveja, tantos correram atrás, todos procuraram pegá-lo em alguma artimanha, em alguma frase mal falada, mal explicada, mal interpretada, né? Porque tanto é que a gente vê mestres chegando a Jesus e perguntando, Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus respondia a eles com franqueza, tu sendo mestre em Israel não sabes? Pois amarás o Senhor teu Deus. E eles respondiam, dissestes bem. E quando chegavam aos que os enviaram, dizia, nunca vimos tal homem ensinar com tal autoridade. Por quê? Quando a gente observa ali o cenário, a gente via que as sinagogas eram todas abertas. E havia a pregação, a exposição. E quando falava assim sobre os enfermos, era só falado. Mas eles não queriam se aproximar. Por exemplo, a gente vê em Lucas 17, 10 leprosos numa certa distância retirados. Qual a diferença deles? Por exemplo, se é cura, não interessa a doença. Porque quem vai fazer isso daí é Deus, não é o homem transmite a palavra. E o que acontecia? Os mestres, os que falavam nas sinagogas, ensinavam sobre isso, mas não faziam nada e não queriam chegar perto, porque diziam que eles deveriam ficar afastados. Já peço aqui perdão pela minha ignorância, porque eu não tenho todo o conhecimento. Então aqui agora, abre aspas, eu falo um pouquinho sobre o que eu entendo, sobre o que eu entendi. Então a gente observa que
com eles era falado sobre a cura e as pessoas continuavam enfermas. Era falado sobre os problemas e adversidades do dia a dia, as pessoas continuavam com os seus problemas e com as suas adversidades. Mas com Jesus, a fama foi tão grande, porque se a gente lê a Bíblia diz assim, a fama de Jesus corria por toda a terra. A fama de Jesus ficou tão grande que quando ele passa em Lucas 17, os leprosos gritam a ele e ele ordena que sejam curados. Ele chega num cego e ele fala, o que queres que eu te faça? Ele diz que eu torne a ver, e o cego tornou a ver. O outro era cego de nascença, os discípulos perguntam no livro de Marcos, Senhor, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse assim? E Jesus responde, nem ele nem seus pais, apenas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse no mundo. Porque a ordenança era, assim diz o Senhor que criou os céus e a terra e assim os estendeu, formou a terra e tudo quanto nela há, e que produz fôlego de vida e que nela está, e assim põe o Espírito naqueles que andam sobre ela. Aí Deus diz assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador de uma aliança. E o que Jesus diz em Lucas 24, quando sentado à mesa, parte o pão e diz, eis que uma nova aliança faço? Porque Jesus, ele é o resgatador do povo de Deus. Lembra João 3,16? Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que nele creiam, e todos os que nele creem tenham a vida eterna. Então o propósito de Deus é que o servo, o Messias, fosse luz para as nações, para o mundo. Lembra João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E que traria liberdade aos cegos, os curando. A diferença entre Jesus e os outros ensinadores e mestres ali, naquele cenário que acontece o Evangelho, é que Jesus pregava e acontecia. Jesus falava e vivenciavam aquilo. Quando João Batista duvida, Jesus fala, viu, vão e contem a ele que os cegos estão andando, assim como está escrito que eu faria. Vai, conte a ele que os coxos estão andando, porque assim estava escrito. Os cegos voltaram a ver, os surdos voltaram a ouvir, os possessos de espírito voltaram a ser libertos. E Jesus se tornou luz, porque um cego que nunca viu nada e só tem a escuridão do seu ser, quando enxerga, a primeira coisa que ele vê é Jesus Cristo. A primeira pessoa, perdão, eu falei coisa. A primeira pessoa que ele enxerga é Jesus, a luz do mundo. O propósito de Deus é que ele daria fôlego de vida aos povos. Relembrando o livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, Levítico 27, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim o fez, e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida. Então está remetendo-nos a ler a palavra de Deus para entender certos pontos, certos momentos, algumas ocasiões. A gente precisa disso. Mas então o que a gente entende? Logo, Jesus Cristo, Jesus, o Cristo de Deus, é o resgatador. Vejamos Isaías capítulo 49. Como eu disse, a gente passeia pela Bíblia. Quem tem acompanhado já alguns estudos conhece, sabe que eu provavelmente assim, sempre estou passeando pela Bíblia. Isaías 49, versículo 6 diz assim, sim, diz ele, pouco és os seres meu servo, para restaurardes assim as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Porque eu te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação em toda a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel. Ele é desprezado. Ao aborrecido das nações, o meu servo, os reis o verão, os príncipes o levantarão, e eles o adorarão por amor do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que te escolheu. Mas irmãos, quando a gente olha, foi dito assim a Jesus, porque foi falado que, se a gente ler o Isaías 53, diz que ele iria com uma ovelha muda ao matador. Ele sabia da missão dele.
Quando a gente observa os evangelhos, quando ele está lá fazendo aquela oração que o livro de Mateus vai falar que ele repetiu as mesmas palavras por 3 vezes, que é: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Deus confortou o coração dele e disse assim, Deus o chamou em justiça, foi o que a gente leu em Isaías 42, versículos 5, 6 e 7. Deus o chamou em justiça, apesar dos danos causados ao seu servo. E foi dito a ele, assim como é dito a mim e a você, e eu já vou explicar o porquê. Foi dito a ele dessa forma: tomar-te-ei pela mão. E você deve pensar assim: o que significa tomar-te-ei pela mão? O que significa tomar-me pela mão? Significa isso. Ou isto é, como você queira entender, o não temas de Deus. Quantas vezes você já leu não temas na Bíblia? Como que o Evangelho te conforta, como que a palavra de Deus te respalda, como que o Espírito Santo te sustenta, como Deus guarda o seu coração. Não temas, Deus é contigo. Jesus mesmo falou essa palavra que ele ouviu e aprendeu. Não temas, eis que estou contigo até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28. Mas não temos por quê? O que não deveríamos temer? Jesus falou, Deus falou a ele bem assim, Deus falou ao servo, em Isaías 41:10, Deus falou assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu, Deus, a Bíblia está dizendo assim: eu, o próprio Deus, te fortalecerei. Eu te ajudarei. Eis que eu tenho te sustentado e te sustentarei com a minha destra, porque é fiel. Mas aí a gente deve perguntar: mas Jonathan, e hoje? Como seria hoje para nós aqui, vivendo assim, como seria? Como eu enfrentar o medo, a angústia? Como eu enfrentar a desilusão? Como eu enfrentar a ansiedade? Como que eu posso viver assim, Jonathan? Porque ali foi escrito a ele, Isaías 41:10, está se referindo ao servo. Isaías 42, 43, está se referindo ao servo, ao ungido do Senhor. Mas observe comigo o livro de João, capítulo 17. E daí você deve refletir se a mensagem da Bíblia era só para o servo. Se toda a mensagem que a gente encontra aqui é só para quem vivenciou aqueles momentos. Ou se é para nós hoje. E eu tenho certeza que a hora que você abrir o teu coração para esta palavra, que é esplêndida, que é maravilhosa, ela vai entrar e o Espírito Santo vai começar a te ensinar as coisas. Porque é muito importante ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Então não é a pregação do Jonathan, não é a pregação do pastor A, do pastor B, do pastor C, mas a pregação da palavra de Deus. Aí o que acontece? Em Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: ouvindo porventura alguém o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Então, sendo assim, Jesus orou desta forma aqui. É a oração sacerdotal, provavelmente vai estar descrita como título na tua Bíblia aí em João capítulo 17. Mas eu quero me referir ao versículo 20 até o 23. Do 20 ao 23 vai estar escrito assim. Jesus está orando e ele diz assim. Vamos ler desde o 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, como eu também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Sendo assim, não rogo somente por estes que me ouvem, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que
todos, observa o texto. Você lembra que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim? Eis que vou vos preparar morada, se não fosse assim não vos teria dito, eis que virei e vos levarei para mim mesmo? Por quê? Jesus esteve sempre firmado num propósito. Ele diz assim no 21, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu sou em ti. Assim, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai, lhes tenho transmitido a sua glória, que tu me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na verdade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes, como tu amas a mim. Jesus está dizendo aqui que eu e você somos tão amados quanto ele foi. Porque recebemos a filiação. Podemos hoje ser chamados de coerdeiros em Cristo. Fomos chamados de família de Deus. Nós precisamos de Deus. E aí então, sendo assim, a Bíblia diz que assim os seres humanos andam cegamente, por isso Jesus veio resgatar os cegos, libertar os cativos. E ele deixou a missão, ide e pregai o Evangelho em todos os lugares. Então a gente precisa se chegar a Deus, a gente precisa de Deus. Por quê? Porque dele fala assim, no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde que Jesus está? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também eles comigo, todos os que me destes, para que vejam a minha glória que tu me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece. Eu, porém, eu te conheci. E também estes que comigo aprenderam que tu enviaste. Eu lhes fiz conhecer o seu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que com o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Mas, então hoje, às vezes, a gente se pega desiludido, né? Desencantado com a vida. Eu já conversei com pessoas que disseram assim, eu já cansei de viver. Me desgostei. Nada dá certo, tudo dá errado. Eu sou o erro da vida. Eu vim aqui para te dizer que não. O preço que foi pago pela sua vida foi caro. É um amor tão grande que é difícil de explicar. Mas como que funcionaria hoje? Porque a Bíblia ela fala sobre o lamento das pessoas. Ela lamenta sobre as pessoas que andam cegamente, andam errantes, não querem enxergar a verdade. Não adianta falar eu tenho Cristo e não viver na palavra dele. A Bíblia diz que aquele que conheceu a Cristo ande como ele andou. Para andar como ele andou, precisamos conhecê-lo. Precisamos estar perto. Porque o nome de Cristo, lá em Mateus capítulo 1, quando a gente vai ver, é Emanuel. Deus conosco. Quem está conosco anda ao nosso lado. Anda junto. Por isso Jesus falou ali, e eu esteja neles. Mas quando a gente não tem o conhecimento lá que os Oséias vem falando, quando a gente erra por falta de conhecimento, o que acontece com a gente? Como a gente se sente quando a gente não está com Deus? Ou quando a gente sente que Deus não está conosco porque o nosso pecado nos afasta de Deus, nos distancia dele. Aí vem Isaías 42, versículo 22, dizendo assim, não o bastante, eis aí
um povo roubado, saqueado. Todos se encontram enlaçados em cavernas. Todos se encontram escondidos nos cárceres. E são postos como presa. E dentre eles, não há ninguém que os livre. Não há ninguém que pague despojo. E dentre eles, ninguém diz restitui. Você já chegou a Deus e disse: Pai, eu não consigo. Eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua glória, eu careço da tua presença, eu anseio pela sua palavra. Eu preciso de ti. Eu preciso de forças para vencer este mal. Eu preciso de forças para vencer o dia a dia. Quem sabe você levanta e vai ao trabalho e tudo dá errado, mas você não orou antes. Jesus ensinou: livrai-nos do mal. Não nos deixei cair em tentação. Quem sabe você faz essa oração ou você não faz? Veja a importância da gente aprender, da gente, depois de aprender, discernir, depois de discernir, ter conhecimento, depois de ter conhecimento, ser sábio, a hora que aplicar virar sabedoria, porque já não é mais algo que eu me forço para praticar, mas é algo que é um hábito, é gostoso, é prazeroso fazer. O quê? Me relacionar com Deus. Porque eu não sei como você está se sentindo. Eu não sei como você se encontra neste momento. Eu não sei como você está aí, quem sabe você está assistindo, ou quem sabe mais tarde você veio assistir. Eu não sei como você está, como está o seu coração. Eu nem venho tratar o teu coração, eu venho trazer uma palavra para o teu coração. Porque a minha Bíblia diz que a palavra edifica, que a palavra transforma, que abundantemente ela entra. Mas eu não sei se você está, vamos dizer assim, vamos colocar nomes, vamos? Eu não sei se você está saqueado. Eu não sei se você se sente roubado. Eu não sei se você está se sentindo pressionado. Eu não sei se você não está se sentindo enlaçado. Quem sabe às paixões do mundo, ao pecado. Eu não sei se você está se sentindo escondido, que ninguém te vê. Mas eu quero te dizer, Deus está te vendo. Deus está te observando. O Salmos capítulo 14, versículo 2 diz assim: ó, do céu, Deus olha para os homens e filhos dos homens para ver se há quem entenda e quem o busque. Entenda o quê? E buscar por quê? Assim, o momento na minha vida hoje está tão desilusório, cheios de adversidade, que eu não estou conseguindo entender que Deus pode me ajudar. Que eu não estou conseguindo enxergar, eu estou como um cego e não consigo ver que Deus está a me chamar. Jesus falou assim em Mateus 18: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu. Ele deixa uma promessa, ele faz um convite que cabe a nós aceitar, e ele deixa uma promessa porque ele fala assim, é uma garantia: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu, depois que você vir a mim, eu vos aliviarei. Se você me fala assim, mas Jesus falou isso lá. Hebreus 13:8 vem nos contando assim, Jesus, Cristo, é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: Deus não muda. Então, se é o mesmo, se ele não muda, por que muitas vezes nos sentimos saqueados, roubados, pressionados, enlaçados, escondidos, feridos, esgotados dessa vida? É só nós nos achegarmos a ele. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, ó pecadores. Porque não temos como esconder, todos pecamos. Se olharmos o livro de Romanos no capítulo 1, Paulo vai falar sobre o pecado. No capítulo finalzinho do 1, iniciando o 2 e dando sequência no 2, ele fala sobre
todos do mundo, os gentios, todos aqueles que não conhecem a Deus pecarem. Aí no capítulo 2 em diante, ali da metade para frente, ele começa a falar dos judeus, que também pecaram. E aí quando chega no capítulo 3, ele diz assim, não tem o que fazer. Todos pecaram. Em Romanos 3,10 ele diz assim, não há nenhum justo sobre a terra. Em Romanos 3,23 ele diz assim, todos pecaram. Destituídos estão e carecem da glória de Deus. Glória é essa que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, diz que nos transforma. Que o Espírito Santo de glória em glória nos transforma, nos molda, nos renova. Então eu não sei como você se sente, mas eu te dou a alternativa. Eu te dou a tua saída, é Deus. A tua alternativa é Deus. Ah, mas a alternativa é mais de uma. Não, mas eu estou te dando uma só. Eu dou o nome que você quiser. Alternativa, saída, mas o fim de tudo é Deus. O começo de tudo é Deus. Fora Ele, não há Deus. Fora Ele, não existe outro Deus. Então, se você se sente desta forma, ou alguma outra forma que eu não citei, se quem sabe você não se sente pressionado, ou enlaçado, ou ferido, ou quem sabe você não se sente esgotado, seja lá como você se sentir agora nesse momento. Quem sabe você sente um vazio dentro de você. Quem sabe não te falta nada dos bens materiais e você sente um vazio. Ou quem sabe te falta tudo, mas o vazio é porque tem algo que nunca preenche. Você conquista o que você deseja, mas aquele vazio continua. Eu quero te dizer assim, Deus nunca pisará em você. E nem vai deixar você de lado, como alguém inútil ou desprezível. Não. Ele levantará você gentilmente. Jesus, o enviado de Deus, ele veio e falou, vinde a mim. O convite é a todos. Por que você vai se fazer, ou eu vou me fazer de resistente? Por que eu ou você vamos ficar assim nessa situação? Sendo que é só nos achegarmos a Ele, nos voltarmos para Ele. Porque quando a gente recebe esta palavra, como é o intuito que você receba, entenda o resgate de Deus, o que acontece posteriormente a isso? A gente entenderá que os atributos de amor de Deus são desesperadamente necessários no mundo de hoje, no mundo em que nós vivemos hoje. Por meio do Espírito de Deus, podemos exibir sensibilidade, podemos demonstrar gratidão a Ele e fazer o mesmo às pessoas que estão à nossa volta. Refletindo assim, sabe o que é refletir? Refletindo a bondade e honestidade de Deus a eles que precisam tanto quanto nós. Porque se a gente viver do jeito que quer, está errado. Paulo diz assim, apresentei o vosso culto, o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. O próximo versículo diz que não é para a gente se conformar com o mundo. Em 2 Coríntios ele diz assim, as pessoas começam a viver de qualquer forma, de qualquer jeito, fazendo o que bem querem e o que bem entendem. Ele diz assim, não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus? Porventura não entendem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Essa não é uma mensagem que eu estou te trazendo apenas para você que é cristão. É uma mensagem para todos, a Bíblia ali não fala nada a respeito disso. Mas quando eu e você entendemos, compreendemos que nós somos diferentes, quando nós vemos a luz de Cristo, porque Ele é a luz do mundo, Ele é a luz das nações. Lembra lá Isaías 42? Isaías 42 diz assim, no versículo 6, eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança, e tu serás luz para as nações.
Mas quem sabe você me fala assim, Jonathan, mas eu nunca vi Jesus. Eu não consigo ver a luz de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, o livro de Atos, quando vai falar de Paulo, diz que ao meio-dia, você veja bem, ao meio-dia, quando o sol está quente, quando o dia está bom, quando o sol está quente, a luz do sol é forte. E a Bíblia diz que ao meio-dia, Paulo viu um facho de luz. Ele não viu a luz toda, ele viu um facho de luz. E ele entendeu algo. E aí ele vem e escreve, quem sabe esteja perguntando, como que eu vou ver? Como que vai ser? Como que é? Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, 15, 16 e o 17, fala o porquê, por exemplo, deste estudo. Por que estudarmos o resgate de Deus? O que Deus espera de mim e de você? Mas quando a gente quer saber sobre esta luz que vem e invadirá, porque quando a Bíblia fala sobre nós sermos como estrela. A estrela não tem luz própria, ela reflete. Daí Jesus só lhe fala assim em Mateus 5,16: assim, pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam e glorifiquem ao vosso Deus que estás nos céus. Um versículo antes, ele diz que uma cidade iluminada não se pode pôr escondida, porque a luz dela vai chamar a atenção. Quem sabe para mim e para você hoje o fato de falar um termo assim, vós sois a luz do mundo, Jesus falar eu sou a luz das nações, Deus falar tu serás a luz dos gentios, a luz das nações, a gente não compreenda muito bem, porque temos casas iluminadas, ruas iluminadas, mas volta o teu entendimento, o teu pensamento, volta nos tempos bíblicos ali, em meio ao deserto, contando só com a luz da lua, onde você via um facho de luz, onde você via um raio de luz. Se você estivesse perdido, era onde você tomava a sua direção para procurar informação. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: vamos ler o 13 para a gente entender o porquê devemos pedir perdão. Diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, que se tornarem manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Se eu peco, eu vivo em trevas, mas se eu peço perdão, entra uma luz dentro de mim. E começa a raiar, e se eu não pratico mais aquilo, aquela luz permanece. E aí o que acontece? O texto explica o que seria essa luz. Aí o versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. Portanto, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você concorda que os dias de hoje são maus? Tudo errado, tudo adverso, tudo contrário. E aí o versículo 17 ele fala o porquê devemos deixar a luz entrar e manifestar. Se manifestar assim, ela é luz. Sendo assim, deveríamos despertar, porque assim Cristo nos iluminaria. Se Ele ilumina, devemos ver prudentemente como andamos, e viver como necios, e viver como sábios e não como necios. Remindo o tempo, porque os dias são maus, vigiando e orando. E aí ele fala assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que você vai fazer isso? O dia a dia é tão corrido. Eu acordo cedo, quando vejo já anoiteceu, já entardeceu. Aí a Bíblia diz no 19 assim: para você ser cheio do Espírito, como disse o verso 18, falem entre vós salmos, entoem entre vós cânticos,
louvando ao Senhor com hinos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, mas sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, amigos, quando recebemos o fôlego de vida, o Espírito Santo, eu já vou contar como é, nos tornamos servos de Deus, que fomos resgatados. Lembra o tema do estudo, o resgate de Deus? Fomos resgatados pelo Filho do seu amor. Onde? Através de Jesus, o Cristo, o Messias, o Cristo de Deus. Ele nos resgatou. Veja comigo 1 Pedro, estamos quase encerrando já, o tempo passa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aqui eu quero contar para você como foi o resgate, por que ler a Bíblia e entender, por que viver sobriamente e não como necios, vivendo sábios e não como tolos. Vou te contar como éramos e como somos, quem nos chamou e pelo que fomos resgatados, como se assemelha. Daí diz assim, porque cingindo o vosso entendimento, aqui é o porquê de ler a Bíblia. Cingindo é, a gente sempre lê aqui, ó. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como aqui eu estou fazendo. Iniciamos por Isaías 42, onde eu estou te contando que aquele servo ali é o próprio Cristo, onde eu te mostrei lá em Mateus que o servo é o Cristo, é o Jesus Cristo. Então, nos manter na revelação em Jesus Cristo, para sermos como filhos da obediência. Versículo 14. Não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância, mas pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, aí a Bíblia fala assim, é como se estivéssemos conversando e falasse, ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as suas obras, segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por isso Jesus falou, eu vou vos preparar lugar, e voltarei para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como aqui vou te contar, o porquê do resgate e como foi. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, ou como vocês aprenderam, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, irmãos, eu espero que tenha dado para entender que você foi comprado por preço precioso de sangue. Não é de ouro nem de prata. Mas alguém se entregou por você. Jesus falou assim, a minha vida ninguém tira, eu a dou, pois tenho poder para dá-la e tomá-la de volta. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Sendo assim, nos tornamos representantes de Deus. E somos chamados
suas testemunhas. Lembra quando a igreja foi fundada? Os fundamentos da igreja no livro de Atos, quando a primeira vez os apóstolos foram chamados de cristãos? Porque ensinavam a palavra de Deus. Viviam conforme o ensinamento. E a Bíblia diz assim, ensinando muita gente, foram assim chamados pela primeira vez cristãos. Observa comigo agora, então, Isaías, capítulo 42, versículo 22, novamente, que a gente já leu, mas agora eu vou ler o 22, 23 e o 24. Quando a gente olha o povo lá no Egito, a Bíblia diz lá no Gênesis que o povo clamou e Deus ouviu o seu clamor, então ele enviou o resgatador, né? Aí foi Moisés representando a Cristo lá, representante de Deus, foi lá como libertador do povo do Egito, né? Mas porque o povo clamou. Aqui no versículo 22 de Isaías 42 diz que ninguém grita, ninguém diz, ninguém clama, restitui. E o 23 diz assim, quem entre vós há que ouça isto? Isso o quê? Todo o estudo que a gente fez agora, irmãos, eu trouxe tamanhas informações a vocês, a mim mesmo, porque a hora que eu aprendi isso eu senti necessidade de passar. 24. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem todos esses pecaram e nos caminhos do qual eles não queriam andar, dando ouvido à sua lei, à sua palavra? Irmãos, então a gente aprendeu aqui durante o estudo que basta a gente clamar, a gente pedir, ele vem. O convite foi feito a todos. O chamado é para todos. O ide é para todos. Então o que acontece? Olha o 43. Que você vai entender que você foi feito testemunho. Vai dizer assim. Eu não vou entrar no contexto anterior ali porque o meu objetivo é chegar no 10. Só que eu quero usar uma palavrinha aqui para te explicar algo assim. A todos quão são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e que os formei e o fiz. O que Deus está te contando aqui? Como eu disse, não vou entrar no contexto disso daqui. Mas o que eu quero te ensinar aqui nesse ponto do versículo 7 é que Deus criou eu e você para a sua glória. Também está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 15. Lá você vai encontrar esse contexto aqui. Deus nos criou para a sua glória, foi Ele quem nos formou e nos fez. Mas você observou ali? O início diz assim, todos os que são chamados por meu nome. Lembra que eu falei? Os apóstolos foram chamados de cristão. 2 Crônicas 7,14 diz, e o povo que se chama do meu nome. Não é que chama pelo meu nome. Aqui não está escrito que chamam pelo meu nome. É que se chama. É que vive como é o aprendizado. Porque eu li o versículo 24 do 42, diz, não queriam andar do jeito que era ensinado, no caminho certo, e não davam ouvidos à lei. Então não tinha como ser chamado como servo de Deus, povo de Deus. Mas eu e você hoje, a partir de agora que temos o conhecimento, olha o versículo 10 aí de Isaías 43. Diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Irmãos, o que é? Através do servo a quem ele escolheu, nós podemos saber, porque lá na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, ele falou, vos transmiti a sua palavra. Eu falei da tua palavra a eles. Eu dei a tua glória que tu me destes a eles, no versículo 23.
Está dizendo aqui que através de Cristo nós sabemos, saberemos e podemos crer. E a hora que nós sabermos, que nós crermos, nós podemos entender que Deus é o mesmo, Ele não muda. Então, irmãos, nosso horário deu. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como você está. Mas se você está cansado, se você está sobrecarregado, ouça o chamado de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Dobre o seu joelho depois aí na sua casa. Não dobre o seu joelho, faça de pé, faça sentado, faça deitado. Aonde você quiser e do jeito que você quiser, mas fale para Deus. Fale que você não aguenta essa situação. Que você precisa de ajuda. Fale que sozinho você não consegue. Fale que você precisa da mudança. Porque no 43, versículo 8, ele diz assim: trazei o povo que anda, que ainda que tenha olhos, é cego. E que é surdo, ainda que tenha os seus ouvidos. Trazei. Trazei o povo. Porque esse povo, quando se achega, a hora que ele ouve o Evangelho da salvação, crê e entende, ele recebe o Espírito Santo. E nós precisamos se achegar a Deus. Então, se você está se sentindo saqueado, roubado, vou usar as palavras que eu descrevi ali: saqueado, roubado, pressionado, enlaçado, escondido, ferido ou esgotado, se achegue a Deus, não perca tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eis que Deus te chama. Tem um propósito para a sua vida. Ele vê você todo instante, todo momento. Ele te observa. Você é amado de Deus. Jesus falou que Deus ama você como amou a Ele. Que Deus ama a mim como amou a Ele. Nós lemos ali na palavra de Deus que Jesus quer que nós estejamos onde Ele está. Por isso que Ele falou: eu vou vos preparar lugar e vos levarei para mim mesmo. A última palavrinha que eu vou deixar para o teu coração, para a hora que terminar esse estudo, se você acompanhou até o final, para que você reflita aí. E aí eu faço uma oração e a gente encerra. Eu vou ler 3 versículos. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Está lá em João, capítulo 14, versículo 1. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for para vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Irmão, Jesus falou assim no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos, não é só o Pai, não é só o Filho, e viremos a Ele, e nele faremos morada. E aí no 26 ele diz assim: mas o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o enviado, aquele que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Para vivermos sabiamente, precisamos saber o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na Palavra de Deus. Precisamos entender que Deus amou o mundo de tal maneira, e nós estamos neste mundo, que deu o seu único Filho, não pelo mundo, por nós que estávamos ali. Porque lá em 1 João vai dizer que o mundo jaz do maligno. Então que eu e você encontremos descanso em Deus, encontremos paz em Deus, encontremos alívio em Jesus Cristo, pois através dele temos acesso ao Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que você reflita, crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse isso.
Creia em Deus. Busque, se achegue a Ele. Ele vai confortar a tua vida. Ele vai te confortar. Se você gostou do estudo, curta, compartilhe, envie para alguém. Se você acha que esta palavra pode sarar o coração de alguém, a vida de alguém, envie a ela, apresente a ela. Ainda dá tempo de nós cooperarmos com o Evangelho de Cristo. A palavra não é minha, o estudo não é meu, Deus me deu e eu transmiti. Então vamos orar e encerramos aqui este estudo. Segunda-feira teremos o Café com Bíblia. Amém? Então, curva sua cabeça, vamos agradecer a Deus, porque o grande ensinamento de tudo é o Salmo de número 100, entrar por suas portas com ações de graças. Jesus sempre, quando ele ia orar, ele dizia assim: Pai, graças te dou porque sei que sempre me ouve. Veja bem, sei que sempre me ouves. Amém? Então vamos orar. Além de ler a Bíblia, o maior prazer do crente, do cristão, aquele que é chamado pelo nome de Deus, não que chama pelo nome de Deus, mas aquele que é chamado pelo nome de Deus, o grande prazer dele é orar. Falar com Deus. E eu vou orar agora por você, pelo estudo e pela minha família. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esta oportunidade. Que a chama do Teu Evangelho viva em meu coração, ó Pai, e no coração daqueles que assistiram, daqueles que acompanham, daqueles que se dedicam a conhecer a Tua Palavra, daqueles, ó meu Deus, que receberão esta palavra. Pai, que a mim e aos Teus enviados, a todos nós que somos enviados a pregar o Evangelho, a falar da Tua Palavra, a mencionar a Tua Escritura, a transformar vidas com a Tua Palavra, ó Pai, porque nós nada podemos, nada fazemos, mas o Teu Espírito Santo agindo, tudo pode acontecer. E falamos porque cremos no Deus que tudo faz, no Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos num Deus que não muda, nós cremos num Deus que não faz acepção de pessoas, nós cremos num Deus que nos escolheu e nos capacita, nos instrui. Pai, que o Teu amor inunde o coração daqueles que acompanharam este estudo. Que eles tenham desejo de Te conhecer a cada dia, de sentir a Tua presença, de que eles entendam, ó Pai, que todos nós somos pecadores e carecemos de Ti. Precisamos do Teu perdão, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu Espírito Santo nos convencendo do erro. Precisamos da Tua ajuda para viver sabiamente nos dias de hoje. Pai, toca cada vida, cada alma, cada coração, ó Deus, e que estes sintam o Teu toque, que estes vivenciem as suas vidas sendo transformadas, renovadas em Tua presença. Pai, Te louvamos. Abençoa a minha família e a família de todos eles, ó Pai. Que tenhamos nós todos uma boa noite de descanso, guardada e protegida por Ti. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma boa noite. Paz seja convosco.